Pronto, ok. Então, bem-vindos à Escola Edifica, nosso curso A Cultura do Discipulado, e a aula de hoje, que nós vamos ministrar agora, é a aula sobre discipulado radical, ok? Nós temos aprendido, meus amados, assim, de uma maneira muito extraordinária, sobre discipulado radical, e temos vivido experiências muito interessantes, relevantes no estudo, no exame das Escrituras, e até na prática. Nós estamos colocando isso em prática com o nosso grupo aqui na igreja, com um grupo de homens via online, e também estamos ministrando um seminário chamado Discipulado Radical. Já ministramos em algumas igrejas, e se você tem interesse de alinhar conosco esse seminário na sua igreja, é um seminário de 3 dias com 4 módulos, costuma ser sexta-feira à noite, sábado tarde, sábado noite e domingo pela manhã encerramos o seminário Discipulado Radical, o mesmo tema da nossa aula de hoje, tá bom? Então, se você tiver interesse, entre em contato conosco lá no privado e a gente pode alinhar para fazer aí na sua igreja, na sua região, fazermos o seminário Discipulado Radical. E nós temos aprendido 3 expectativas ou 3 visões acerca do discipulado. E envolve essas 3 palavras: cordeiro, legado e serviço. A primeira expectativa nossa é sempre encontrar o cordeiro. É a mesma expectativa de Isaac, quando Abraão o levou para o Monte Moriá para o sacrifício. E no caminho, Isaac prestou atenção nos utensílios do sacrifício, tinha lá o cutelo, tinha a lenha, tinha o fogo, mas faltava um elemento importante para o sacrifício. Então, ele pergunta para Abraão: Abraão, meu pai, onde está o cordeiro? Essa pergunta ela é profética para os nossos dias de hoje também. Então, no discipulado radical, nós estamos buscando sempre o cordeiro, colocando ele no centro da nossa vida, no centro da nossa caminhada, escolhendo ele como nosso modelo, alvo, para a nossa prática diária. Então, o cordeiro é essencial nessa expectativa, é uma das expectativas da nossa visão do discipulado radical. O segundo é o discipulado como legado. O discipulado trata do caráter, trata daquilo que nós estamos formando, transferindo, trata do ser, antes do fazer. Então, o legado do discipulado é levar uma pessoa a ter o caráter de Cristo. Então, nós ficamos com essa pergunta: onde está o cordeiro? O discipulado como legado. E, em terceiro, a expectativa é liderança como serviço. Entendemos que a liderança, o envio, é no final. Um discípulo maduro, um discípulo verdadeiro vai ser um bom líder, mas nem todo bom líder vai ser um discípulo verdadeiro. Então, nosso princípio é primeiro formar Cristo na pessoa e depois dar um serviço para ela. Então, nós estamos nessa caminhada aí do discipulado radical, ok? Então, pensando nisso, nós vamos começar só recapitulando rapidamente o que nós falamos na última aula. Nós falamos sobre essa tensão, né? A aula tratou de uma tensão entre a cultura do discipulado e a cultura gospel. Usei essa definição de cultura gospel como uma cultura que não é de toda errada, não é denegrindo essa palavra, mas é apenas dizendo que o foco da cultura gospel está focado em eventos, está focado em consumo espiritual, em oferecer algo às pessoas, e está focada no pertencimento, na inclusão. Enquanto que a cultura gospel, ela está focada na transformação, em ser parecido com Jesus. Falamos sobre o que é cultura, que a cultura é o estilo de vida coletivo de um grupo, onde nesse grupo tem a mesma forma de pensar, tem crenças, valores, práticas, hábitos recorrentes, é importante, porque uma cultura não se estabelece sem essas crenças, sem esses valores, e o discipulado é para ser esse valor, e narrativas e comportamentos que realmente confirmam essa cultura. E falamos também do que é o discipulado, né, que é seguir e se tornar como Cristo. Afinal de contas, a verdadeira vida cristã é vivida através do discipulado, né? Então, nós precisamos dessa visão fortalecida do discipulado, através do aprendizado, da imitação de Cristo e através do envio, né, a grande comissão.
Falamos também na aula passada sobre os pilares para plantar uma cultura do discipulado. Falamos de 3 pilares: o conhecimento de Cristo, Cristo como centro, modelo e alvo para nós, e destacamos que esse conhecimento é importante através dos estudos dos evangelhos, né? Afinal de contas, quando estudamos os evangelhos, nós vamos ter uma visão panorâmica de cada um dos escritores de cada evangelho, né, orientado, inspirado pelo Espírito Santo, com uma visão diferenciada, né? Mateus revela Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem, João como filho de Deus. Então, conhecer o evangelho, examinar o evangelho, estudar atentamente, fazer uma leitura profunda é importante para conhecer a Cristo, para que possamos imitá-lo através da contemplação, da oração, porque contemplação gera responsabilidade. Então, o conhecimento de Cristo é o primeiro pilar. O segundo pilar é o aprendizado, é o discipulado em si. É ser humilde e aceitar que temos que ter alguém que vai nos discipular. Afinal de contas, andar só é ser um candidato à queda. Assim como líderes precisam ser pastoreados, pastores precisam ser pastoreados, discipulados, né? Todo cristão precisa ser discipulado para sair da imaturidade para a maturidade. E o discipulado, ele se multiplica, não só no 1 a 1, no indivíduo, mas nos microgrupos. No nosso caso, na visão da nossa igreja, nas células, né? Precisamos que a cultura do discipulado não seja vivida dentro da célula, que a célula não seja só um lugar de encontro, que a célula não seja só um lugar de confraternização, mas seja um lugar de transformação. E, por último, falamos sobre o último pilar, que é a imersão. A imersão é a cultura que é moldada na convivência, na comunhão, no dia a dia. Então, a pessoa chega na igreja, ela mergulha nessa cultura. Talvez a igreja nem fala muito sobre isso, mas vive muito isso. Essa cultura é uma vivência em comunhão, em uma prática de transparência, em uma prática de confrontação, em uma prática de comunhão profunda. Não é a comunhão superficial, que ninguém pode tocar em nada, que ninguém pode falar assunto tal ou coisa tal. Não diz que foi eu, por exemplo, né? Então, a gente tem maturidade para tratar e confrontar com a palavra de Deus que habita ricamente em nós. Então, vimos isso na aula passada. Isso foi um resumo rápido para a gente poder avançar hoje na nossa aula sobre discipulado radical. Por que eu escolhi o termo radical? O adjetivo radical acrescenta ao substantivo discipulado uma força muito forte, muito intensa, muito real. E a primeira coisa que me levou a procurar uma palavra que fosse um adjetivo do discipulado, eu pensei em discipulado intenso, discipulado de autoconfrontação. Fui pesquisando, estudando, e uma das minhas leituras, eu li o livro do John Scott, Discípulo Radical. Quando eu li esse livro, ele vai falar mais sobre a questão do discípulo do que do discipulado em si. O nosso tema é discipulado, mas ele usa esse termo radical, e ele usa esse termo de maneira etimológica também. Então, os dois fatores, a minha busca por uma palavra e a leitura desse livro, me levaram a discernir ou a afirmar que o discipulado levaria esse adjetivo, radical. E a raiz radical ela é uma palavra que provém do latim, que significa raiz. Voltar à raiz, voltar à profundidade. Longe de querermos carregar essa palavra com extremismo ou com fanatismo, esse termo radical aponta para uma profundidade e essência, e também indica a origem do discipulado. Então, quando falamos radical, estamos falando voltando à raiz, voltando à origem, tendo profundidade. Afinal de contas, toda árvore bem plantada precisa ter raízes profundas para dar sua sustentação. Então, por isso, escolhemos
discipulado radical, que seja voltar à raiz do que significa seguir a Jesus. Então, não é novo esse termo, né? Mas é autêntico. Não é extremista, mas é profundo. E nós, por isso, escolhemos esse tema. Afinal de contas, esse discipulado, esse título radical, ele não amplia o conceito discípulo, mas ele aprofunda o substantivo discipulado. Por isso, nós escolhemos isso. Essa é a essência do discipulado, é um retorno à raiz da fé, um retorno ao fundamento que é seguir Jesus, ser parecido com Jesus, revelando a sua natureza, essência e profundidade em nossa vida. O que é um grande desafio, né? Um grande desafio. Então, o discipulado radical também carrega uma força de que não é superficial, mas profundo. E por isso escolhemos esse tema discipulado radical. No livro do John Scott, né, o discípulo radical, ele fala dessa autenticidade, que é um retorno à raiz do evangelho, né, para uma fé genuína. Por isso nós precisamos estudar os evangelhos, né, para poder conhecer mais sobre Cristo, seus ensinos, sua maneira de tratar, de se comportar, de ensinar, de escolher seus discípulos e até sua maneira de discipular. Afinal de contas, Jesus levou 3 anos na obra da sua vida, que foi o discipulado. A obra da sua morte, ele executou em 3 dias, a redenção, sem derramamento de sangue, não, a remissão de pecado. Então, Jesus morreu por nós, fez a obra da redenção em 3 dias, mas ele viveu 3 anos como mestre, para nos ensinar a ter autenticidade, profundidade e não sermos superficiais. No livro do John Scott, ele vai falar de 8 marcas radicais, né? Algumas delas eu mencionei aqui: o inconformismo, a semelhança com Cristo, a maturidade, né? São alguns dos 8 marcas radicais, né? Que John Scott revela no seu livro. Mas o radicalismo verdadeiramente está em viver um evangelho integral. Tanto Scott como eu rejeitamos o nominalismo, né? Rejeitamos isso porque nós nos recusamos de maneira categórica a apenas decretar um nome, né? Mas de trazer o significado profundo desse nome. Nós queremos abandonar essa acomodação cultural por um compromisso profundo e transformador com Cristo. Por isso, escolhemos discipulado radical. Então, quais são os fundamentos bíblicos do discipulado radical? São muitos, são muitos. Lá no material que você vai receber, eu vou acrescentar vários textos bíblicos, né, das palavras de Jesus, porque nós tiramos esse fundamento bíblico do discipulado radical da visão de Jesus para o discipulado. Nós temos uma visão do discipulado, mas Jesus teve uma visão para o discipulado, porque ele deu origem a isso. Ele deu forma a isso de uma maneira intensa na sua vida. Então, nós nós percebemos nesses fundamentos bíblicos que o discipulado tem a sua raiz forte nas palavras de Cristo, que nos desafia a sermos transformados. Jesus não veio apenas para nos aperfeiçoar, ele veio para nos transformar. Então, longe de ser um chamado superficial, o discipulado é um segmento custoso e integral, que exige que toda a sua vida seja reorientada. Olha essa palavra em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso não é um convite opcional. Isso é uma convocação radical, né? Que demanda redenção, que demanda compromisso, que demanda renúncia, que demanda arcar com as consequências, que demanda
alterar o seu caráter. O fato de renunciar a tudo quanto tem não está falando de coisas materiais, de bens materiais, de bênçãos materiais, mas de toda a cultura, né, humana, terrena, nós precisamos abandonar. Jesus não está fazendo uma proposta de melhorar o velho homem. Ele está fazendo uma proposta de que esse novo homem nasça em cada um de nós. Então, essa renúncia é completa. E como eu disse, não é opcional, mas é uma convocação radical. Marcos capítulo 8, versículo 34. Ele vai dizer a mesma coisa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Novamente, né? Uma convocação radical. Que demanda o quê? Renúncia, rendição, entrega completa, né? Uma entrega completa. Então, aqui nós vemos que o discipulado radical é algo intenso que nós precisamos viver. E, de novo, não estamos falando aqui de extremismo, estamos falando aqui de essência, para que você possa compreender que o discipulado exige uma prioridade absoluta a Cristo. Exige. Para que você tenha consciência do seu compromisso de seguir a Jesus. Ele mesmo disse, você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo. Né? Tome a sua cruz e então siga-me. A proposta é que você assuma uma postura de fidelidade e perseverança no discipulado, né? no seguir a Jesus. Por isso a visão de Jesus, ela é intensa, ela é radical. E, de novo, volto a repetir, não no sentido de extremismo, de fanatismo, mas no sentido de profundidade, no sentido de arcar com esse compromisso. Os dois momentos, Jesus tem discursos pesados, onde as pessoas saem porque não aguentaram o discurso dele. Né? Porque quando ele discursou sobre o alto nível de padrão que ele exigia daqueles que queriam ser seus discípulos, as pessoas rejeitaram aquilo, porque estavam acostumados a uma vida sem compromisso. É o preço, é o custo, né, de ser discípulo. Há um custo, já vamos trabalhar um pouco mais nesse texto de Lucas. Então, esses fundamentos bíblicos do discipulado radical são fortes. Teologicamente, nós estamos bem fortalecidos com textos, com ensinamentos, tanto da pessoa de Cristo nos evangelhos, como na teologia paulina, também nos escritos de Tiago, nos escritos de Hebreus e também de Pedro, que nos conduz a uma maturidade intensa. Então, qual é a crítica que nós estamos fazendo aqui? A crítica a um discipulado superficial e contemporâneo. Né? A igreja lá de Apocalipse, né? a igreja em Éfeso, ela foi confrontada com isso. Ela disse, olha, tem muitas coisas boas aí com vocês, mas eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou a essência. E o conselho era o quê? Lembra-te de onde caíste. Volta lá aonde você caiu e, a partir dali, corrige, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E quais são essas obras? O amor a Cristo. O amor a Cristo, a centralidade do Cordeiro. Nós precisamos revelar o Cordeiro em nossa vida. Então, aqui, o discipulado radical, ele contrasta essa superficialidade contemporânea. Há um contraste dessas práticas modernas, né? Que frequentemente reduz o discipulado a um programa, reduz o discipulado a uma apostila, reduz o discipulado a uma estrutura, perdendo a sua dimensão vital, que é de transformação e entrega genuína. Então, a função profética aqui, desse adjetivo radical, é designar que o discipulado radical é uma denúncia a essa superficialidade. É um grito para a igreja, que ela volte à sua essência, o mesmo grito que Cristo deu à igreja em Éfeso. Volta ao teu primeiro amor. Né? Essa autêntica ao Evangelho, autêntica a Cristo.
Então, esses são os fundamentos importantes para nós quando falamos de discipulado radical. Né? Então, nós necessitamos dessa volta à origem, irmãos. Nós necessitamos voltar à origem, a essa dimensão bíblica, a essa dimensão raiz das Escrituras. Como nós vemos pessoas que, pelo tempo decorrido, já deviam ser mestre, já deviam estar alimentando outros e ainda estão pedindo para ser alimentados. O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 5, no final do capítulo 5, ele vai falar isso. Pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Já deviam estar ajudando a cuidar da igreja, e ainda é necessário que se vos dê leite espiritual. Alimento sólido não se pode dar a vocês. Então, essa advertência do livro de Hebreus, do capítulo 5, final do capítulo 5, é uma advertência para os nossos dias. O que faltou nessa igreja? O que faltou para esses irmãos que, pelo tempo decorrido, já deviam ser mestres e ainda não são? Faltou a cultura do discipulado. Faltou o discipulado em confrontação. Faltou o discipulado em profundidade. Faltou o discipulado radical. Então, essa é a crítica que nós fazemos. Né? E eu não estou aqui generalizando, já falei isso na aula passada. Não estamos aqui para trazer peso, mas trazer esperança. Né? Uau, nós podemos. Jesus deixou o caminho, Jesus deixou o mapa, Jesus é o modelo, Jesus é o alvo. Voltamos à origem. Porque Jesus disse, se você se arrepender, lá em Apocalipse, né, ao que vencer, será recompensado. Então, nós temos essa crítica construtiva contra essa superficialidade do discipulado superficial dos nossos dias. E quando nós olhamos para essa visão de Jesus, ele deixa isso muito mais claro na grande comissão. E eu entendo que a grande comissão é um mandato. É mais do que um mandamento, é um mandato. Eu diferencio mandato de mandamento, porque mandamento é apenas uma ordem. Mandato é uma responsabilidade. O mandamento é uma ordem dada. O mandato é uma responsabilidade transferida. Assim como nós elegemos nossos políticos, né, vereador, senador, deputado, para nos representar. Nós damos um mandato para ele, uma responsabilidade para que nos represente. Então, a grande comissão, ela carrega essa essência, essa força, esse poder de um mandato. Né? Aquilo que foi nos confiado, aquilo que Jesus confiou a nós, aquilo que Jesus confiou aos primeiros apóstolos, para que eles reproduzissem isso em outros, a fim de que, através da multiplicação, o discipulado chegasse até os nossos dias. Essa é uma transição importante. E é incrível, porque Jesus só dá essa ordem, só dá essa responsabilidade no final do seu ministério. Ele não deu no primeiro dia. Ele primeiro treinou os seus apóstolos, seus discípulos. Ele treinou os seus discípulos para depois, no final, agora vocês estão preparados. Né? E ainda havia muita coisa para eles aprenderem, havia muitas coisas para eles entenderem, e Jesus disse, olha, vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão entender. Por isso o Espírito Santo veio. O Espírito Santo não veio para substituir Jesus, o Espírito Santo veio para formar Cristo em nós. Essa é a essência da presença do Espírito Santo em nós. Nós temos alguns comentários aqui, eu vou fazer uma pausa para ouvir os comentários, e a gente vai, se tiver pergunta, a gente vai tentando responder. Mas no final a gente vai fazer mais respostas. Vocês comentaram o Luiz, que falou um versículo, Filipenses 3:8, tem também como perda todas as coisas para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Né? E o Adilson falou que poucos estão preocupados em formar discípulos, sim focados em fazer seguidores. É verdade. Então, essa superficialidade não faz discípulos, faz seguidores. Né? E como eu disse, como o pastor Luiz aí também reforçou, a teologia é vasta no Novo Testamento, sobre essa profundidade, sobre esse discipulado radical. Né? Então,
é forte isso, e nós precisamos entender. Então, lá na grande comissão, lá em Mateus, capítulo 28, 19 a 20, Jesus estabelece esse eixo central da vida cristã. Qual é o eixo central da vida cristã? Discipulado, né? É lógico que a vida cristã envolve outras coisas, santidade, né? Serviço, mas tudo isso está agregado ao discipulado. Uma vida centrada em Cristo. Então, há um modelo de expansão do reino de Deus, e o modelo é o discipulado. Não é somente o evangelismo, mas o evangelismo com discipulado. É possível você fazer evangelismo e não discipular, mas é impossível você discipular sem evangelizar. Porque o discipulado é essa vivência do evangelho, esse conteúdo do evangelho, esse conteúdo das boas novas. Então, Jesus, aqui na grande comissão, passa esse mandato. O texto dá um imperativo apenas. O imperativo não é o id. O id está também no gerúndio, no original. Então, seria mais ou menos assim: em indo, fazei discípulos. E as funções que acompanham funções chaves que acompanham esse mandato do discipulado, que é essa responsabilidade que nos foi confiada, que foi transferida para nossas mãos, para cumprir esse fazer discípulo, para formar caráter na vida de pessoas, Jesus deu algumas funções muito claras aqui em Mateus capítulo 28. Uma ação missionária, evangelística, indo, uma ação de ensino e fortalecimento, ensinando-os a guardar, para gerar obediência através da palavra, e a integração na nova comunidade, o batizando. Né? Enquanto o batizando está trazendo pessoas para a comunidade dos santos, dos salvos, o ensinando a guardar está levando eles para a maturidade através do discipulado. Então, os discípulos, eles passam do vinde a mim, que é a formação, para o ide por todo mundo. Veja só, antes de ir, os discípulos foram chamados a vir. Vinde a mim, todos. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Somente no final, Jesus diz, ide. Então, é muito forte esta visão do discipulado radical. E o discipulado radical, ele é funcional. Ele é funcional por quê? Porque ele não é algo parado. Jesus não discipulou parado. Ele é algo intenso, fortalecido por uma prática constante. Né? O discipulado é movimento. Jesus não nos envia aí, em indo, façam discípulos, aonde você for. Seu trabalho, sua escola, sua profissão, aonde você for. O discipulado radical, acontece que essas pessoas vão viver intensamente o discipulado, até mesmo na sua vida secular, na sua vida cotidiana. O médico, o professor, o aluno, o empresário, o empregado, todos com essa essência do discipulado, aonde for, fazendo discípulos. Em indo essa ação missionária, esse imperativo é fortalecido. Né? Então, há uma importância, sim, no deslocamento, né? Sair da nossa zona de conforto. E esse deslocamento, meus amados, não é apenas geográfico, pode ser geográfico, mas é um deslocamento para que você saia da sua zona de conforto, que você possa transicionar do vinde a mim, você que está em Cristo, para o ide por todo mundo, né? Ir até os confins da terra. E alguns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, Jesus me confrontou, ele disse, os confins da terra, Feitosa, não é somente geográfico, há os confins do coração. E aí eu entendi que há pessoas que o coração está tão distante de Deus, tão longe de Jesus Cristo, que é um campo difícil de se chegar. Há uma distância enorme a ser percorrida para chegar no coração dessas pessoas.
há barreiras quase intransponíveis para serem vencidas para chegar no coração dessas pessoas. Então, esse deslocamento não é apenas geográfico, né? É sair da nossa zona de conforto. É sair da nossa zona de conforto. Então, nós precisamos caminhar nesse movimento do discipulado radical. E a minha proposta, meus amados, eu tenho falado aqui para o grupo que está andando comigo, eu tenho falado para eles, eu disse, olha, de vez em quando eu vou ter que sair para poder levar esse movimento do discipulado radical para outros lugares, né? Não podemos ficar só aqui em Teresina. Então, e eu já tenho feito, de vez em quando vou para uma cidade, eu vou para uma igreja, eu vou para um local, e em tudo que eu estou fazendo, eu estou carregando esse legado da cultura do discipulado, né? Até que Cristo seja formado em nós, como diz o apóstolo Paulo, né? Então, é sofrer mesmo as dores de parto, como diz Paulo lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Né? Acho que é Gálatas. Não, ele diz para os Colossenses. Então, nós precisamos nos movimentar nessa cultura do discipulado. A minha proposta com esse curso para vocês é que esse movimento agite você também, né? Faça você sair dessa zona de conforto. Faça você parar de apenas construir estruturas ou trabalhar em funções, mas que você comece a trabalhar pelo padrão correto, né? Para plantar essa cultura. Cristo em primeiro lugar, caráter em segundo e serviço por último, né? Então, esse movimento precisa acontecer, né? Aí eu vou dar uma pausa bem aqui rapidinho, vamos só ouvir alguns comentários para a gente chegar à última etapa aqui da nossa ministração, né? Essa aula, ela vai ser dividida em duas aulas, porque, além de falar sobre o discipulado radical, nós queremos aprofundar essa questão do custo do discipulado, para que você entenda isso de uma maneira mais forte, né? Então, vamos ver só aqui alguns comentários, o André vai ler eles para nós. O Luiz falou, né? O chamado não é apenas para proclamar o evangelho, mas também para ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. É de fato que aprendemos dele, né? De ensinar. A Valniceia falou que ganhar o coração de alguém facilita formar esse discípulo. Isso. Tem o Janilson que fez uma pergunta, acho que na hora que o senhor falou das barreiras do coração, sim, coração afastado, né? Ele falou o que fazer com essa barreira, né? Como mostrar Jesus para essa pessoa, como amolecer essa barreira. E Valniceia falou também que eu creio que se importar com as pessoas nas coisas simples ajuda a quebrar essa barreira. Que se importar com as pessoas nas coisas simples ajuda a quebrar essa barreira. Acho que ela estava tentando responder a pergunta do Janilson. Correto. É lógico que se importar é importante, mas a barreira, ela é primeiramente vencida pelo poder da contemplação. Quando contemplamos Cristo, há uma realidade que é transformada em nós. O apóstolo Paulo diz isso aos Colossenses, no capítulo 1, se não me engano, versículo 27. Ele diz, esse mistério que esteve escondido pelos séculos, agora é revelado aos gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Como é que eu vou quebrar essa barreira? Quando Cristo está em mim, essa visão da glória de Cristo através de nós, como discípulos autênticos e verdadeiros, o mistério que eles não estão conseguindo ver, o mistério que eles não estão conseguindo entender, o mistério que eles não estão conseguindo ter acesso, agora é liberado através do Cristo em nós, a esperança da glória. Então, uma das maneiras é essa vida de Cristo em nós. Isso atrai as pessoas. Isso vai atrair, isso vai quebrar barreiras, isso vai remover obstáculos. Quando as pessoas vão dizer assim, eu estou vendo Jesus em você. Eu estou vendo, eu estou percebendo Cristo em sua vida. Aí o mistério é revelado.
né? As barreiras são removidas. Então, o cativar a pessoa com atos simples, com amor, é parte desse processo, mas é a essência de Cristo que realmente pode transformar. Okay? Então, nessa proposta de Cristo, na grande comissão, nós vamos ver como a integração desses novos discípulos pode construir uma identidade verdadeira neles. Afinal de contas, o primeiro processo do discipulado é formar a identidade de filhos nesses discípulos. É formar Cristo neles. Nós não começamos por tratar do velho homem, nós começamos por revelar Cristo para ele. Ok? Então, nós começamos por aí no discipulado. Então, essa integração, ela acontece por 3 pontos importantes. Primeiro, pelo símbolo vital de integração da fé cristã, o batismo. Ordem dada por Jesus, ordenança estabelecida por ele, né? O batismo é um ato ou um rito de passagem profético, onde a pessoa, aquele velho homem é sepultado, e ele, ao sair das águas, profeticamente ressuscita para uma nova vida em Cristo Jesus. Essa visão profética do batismo conecta esse discípulo à sua família espiritual agora. Agora, a partir dali, a partir do batismo, ele não é mais um indivíduo, ele é um corpo. E o inimigo, quando atacá-lo, não está atacando um indivíduo, está atacando o corpo de Cristo. A situação é diferenciada, né? É como você ser abordado por um policial paisano e ter um conflito com ele. Você está atacando a pessoa. Mas quando ele está fardado, aí você não está atacando a pessoa, você está atacando a corporação. Aí é outra história. Aí o negócio é diferente. Então, o batismo conecta esse discípulo a uma nova família espiritual, a essa cultura do reino. E Jesus, então, diz que isso precisa acontecer como rito de passagem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade dada por Deus. E aí esse discípulo, que agora faz parte da família espiritual, que agora está inserido, ou pelo menos deve estar inserido na cultura do discipulado, na cultura do reino, ele é formado através dessa convivência com outros discípulos mais maduros, que vão dar suporte mútuo, um fortalecendo ao outro, um apoiando o outro, um orando pelo outro, um suportando uns aos outros, amando uns aos outros, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, como diz o apóstolo Paulo. Então, aí Jesus vai sendo formado nesses discípulos através da convivência. Essa formação em comunidade é importante. O discipulado não tem apenas uma abrangência individual, mas ela tem uma abrangência coletiva, né? Isso quando vivemos o discipulado radical, né? Então, há essa comunhão vai fortalecer, vai criar essa cultura. Agora, quando isso não acontece, essa comunhão é ineficaz, a essência transformadora é perdida, e essa pessoa não permanece, ela vai embora. Aí o crescimento do reino, ele vai acontecer principalmente através da cultura do discipulado. É muito mais forte o crescimento promovido por um discipulado do que por um evangelismo apenas. Não estou menosprezando o evangelismo, eu estou dizendo que o evangelismo precisa ser acompanhado pelo discipulado. Ok? Nós não podemos parar de discipular, não podemos parar de evangelizar, mas precisamos fazer isso com equilíbrio, para que essa pessoa possa não perder, né, a essência transformadora
da pessoa de Cristo Jesus. Através disso, nós podemos ver a igreja crescendo não somente em quantidade, mas primeiro em qualidade. O crescimento qualitativo vai promover o crescimento quantitativo. Okay? Agora, o crescimento quantitativo não promove crescimento qualitativo. Então, primeiro a qualidade, depois a quantidade. Então, a gente vai num processo contínuo de discipulado. Hein? Processo contínuo de discipulado. Então, esse ensino transformador que leva a essa maturidade, esse ensino transformador que leva a essa maturidade, ele vai além do conhecimento. Né? Por quê? Porque o ensino de Jesus transcende apenas informação. Ele visa transformar a pessoa, não informar a pessoa. Embora o processo do discipulado passe pelo ensino, a intenção do ensino não é apenas passar informação, mas é gerar uma transformação integral e duradoura na vida desse discípulo, através do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecer e praticar. Afinal de contas, a função do discipulado é gerar obediência prática, né? Ser um seguidor de Jesus. Jesus era muito prático, ele vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Jesus nunca ensinou algo que ele mesmo não praticou. Não se limita o discipulado apenas à informação. O discipulado é muito mais abrangente. É obediência em essência, é entrega em essência, é renúncia em essência. Então, essa maturidade, ela é vivenciada, ela é evidenciada pela disposição de viver o que se aprende. Eu tenho alguns valores, eu costumo de vez em quando orar e pedir a Jesus que ele me ajude a transformar conhecimento em prática. Eu faço 3 orações. Senhor, me ajude a transformar conhecimento em prática. Me ajude a tornar o amor visível, porque o amor não pode ser verbal, ele tem que ser visível. Né? E me ajude a vencer a antipatia, para poder servir as pessoas. Então, a maturidade cristã, ela é evidenciada por essa obediência em essência. Né? Ore, peça a Deus para crescer nisso, em transformar conhecimento bíblico em prática. Afinal de contas, a bênção, uma das bem-aventuranças, né, dada por nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 13, versículo 17, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, esse conhecimento não transformado em prática não é liberado o espectro da bênção. Não é liberado. Conhecer é um passo. Praticar é a chave que abre esse espectro da bênção. Né? Se sabeis estas coisas, serão bem-aventurados se as praticarem. Aleluia? Se as praticarem. Então, o discipulado radical, meus irmãos, é essa presença contínua de Cristo. Né? Porque ele mesmo declarou, nos últimos ensinamentos, né, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus está dando as últimas orientações aos seus discípulos. Né? E a força desses capítulos é impressionante. Impressionante. O exemplo do capítulo 13, o ensinamento do capítulo 14 sobre o Espírito Santo, a analogia da videira no capítulo 15, a alegria verdadeira e permanente do capítulo 16 e a oração sacerdotal ou do discipulador mestre do capítulo 17. Jesus diz na analogia da videira, sem mim nada
podeis fazer. Então, se Cristo não estiver no centro, se o Cordeiro não está presente, se o Cordeiro não é encontrado, está faltando algo. O selo da funcionalidade é a presença de Cristo. Então, sem Cristo, meus amados, se nós tirarmos Cristo do discipulado, o discipulado se torna um movimento mecânico, sem vida, uma estrutura, uma apostila. Aprende-se, mas não coloca em prática. Por quê? Porque tiramos Cristo do processo. Se fala de Cristo, mas ele não está lá. Porque não basta dizer Cristo, o nome. Ele precisa ser o centro. É uma entrega, uma renúncia completa por ele e para ele. Aí, quando isso se torna real, o discipulado passa a ser orgânico e vibrante. Multiplica. A semente produz fruto e gera vida continuamente. Esse é o resultado da presença contínua de Cristo em nós. Cristo é quem guia todo o processo do discipulado. Já vamos ver os comentários. Cristo é o que essa presença contínua de Cristo. Né? Presença contínua de Cristo. E aqui, eu quero deixar o espaço para a próxima aula que nós vamos estudar. Tá bom? Mas antes de entrar nesse último conteúdo, eu vou abrir um espaço para perguntas e comentários, tá bom? Ok? Eu vou dar aí de 5 a 10 minutos, talvez a gente vai extrapolar um pouco as 23 horas, mas eu creio que vale a pena a gente caminhar um pouquinho mais para fazer a introdução da próxima aula, que é o custo do discipulado. Vamos ouvir aqui, então, as perguntas ou comentários feitos aí. O André vai ler. O Gilmar comentou enquanto o senhor estava falando. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar. Sobre o discipulado, esse último tema que o senhor falou. Pastor Gilmar, glória a Deus, pastor. Ele apresentou Mateus 5,16, né? Quando Cristo é revelado em nós, as pessoas glorificarão ao Pai Celestial que está em nós. Isso é ser discípulo radical, na essência. Né? Isso. Que os homens vejam as boas obras de vocês e assim glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Isso. Aleriano falou que discípulo é uma cópia de Cristo. Né? Pastor Antônio, Aleriano. O Luiz falou que a centralidade do conhecimento de Cristo é a condição para uma cultura do discipulado. Exato. Muito bem. É isso aí, pastor. Tem alguma pergunta? O Janilson falou, pastor, a igreja, a palavra é um exemplo de discipulado radical, preparando e depois ide? A Janilza. É Janilza? Isso, a Janilza. Sim, Janilza. Essa é a intenção. Por isso o nome, a palavra, né? Nós queremos viver essa cultura do discipulado. Eu tenho falado com os meninos que têm andado comigo. A nossa luta é que quando as pessoas chegarem aqui, nós nem precisemos falar da cultura do discipulado. Elas vão viver, elas vão mergulhar nessa cultura. Entendeu? Então, a nossa proposta é essa. Nós estamos trabalhando para isso. Entendeu? E nós começamos estudando as cartas de Paulo a Timóteo. Aí depois, essa apostila que nós estamos ministrando nas igrejas, o discipulado radical, nós estamos também mastigando ela aqui juntos. Né? Quando terminar, voltamos aí para começar numa prática. Né? Então, sim, a nossa intenção é essa. Sim. Pastor Bruno falou que uma mudança de cultura demora anos, precisamos persistir nesse movimento. Exatamente, pastor, porque mudanças de paradigmas não acontecem da noite para o dia. Você não retira um paradigma, porque senão você cria um vácuo. Né? Então, essas mudanças de paradigmas, elas levam tempo. E eu acredito que 2 ou 3 gerações para que isso seja totalmente estabelecido.
Mas eu creio no milagre, eu creio que Jesus vai acelerar as coisas, porque a volta dele é breve, ele está voltando, então nós não temos tempo para 4, 5 gerações para alterar. É lógico, nós vamos trabalhar como se Jesus voltasse daqui a 100 anos, né? Mas nós vamos viver hoje como se ele voltasse agora, né? Eu costumo dar sempre essa palavra. Eu vou viver hoje como se Jesus voltasse agora, e eu vou trabalhar como se Jesus voltasse daqui a 100 anos. Meus amados, eu tenho tentado investir a maior parte da minha semana, né, no discipulado. Eu estudo, ensino, ministro, procuro práticas de viver isso. Tenho o meu encontro com meus netos, né? E eu perguntei para um deles, o que que você fez essa semana para ser mais parecido com Jesus? A minha neta, a mais nova, minha neta. E ela diz assim, eu não bati no meu irmão. Quer dizer, deixar de fazer o errado, para ela já estava na visão. E eu disse, uau, vamos crescer isso, vamos tornar isso mais eficiente. Em vez de você não fazer algo errado, agora começa a fazer algo certo, né? Em vez de deixar de fazer o errado, começa a fazer algo certo. Lancei o desafio para ele. Então, eu estou aplicando isso para que a gente possa viver essa cultura. O Ângelo falou, Lobato. isso, o Ângelo Lobato falou que precisamos ter cuidado, pois ao invés de formar discípulos, poderemos formar multidões. O discipulado radical nos protege. Exatamente, porque multidões, meus amados, não transforma a cultura. Multidão não altera a realidade de uma igreja. Você pode ter, o número de evangélicos tem crescido nas nossas cidades, mas a cultura continua a mesma, ou até pior. Uma cultura sem valor, sem moral, sem amor ao próximo, sem viver um caráter. Então, multidões não alteram a realidade de uma cidade. Ora, 12 discípulos mudaram a história da humanidade. Então, um grupo pequeno de discípulos pode alterar a história de uma cidade. Pode, eu creio nisso. Desde que eles vivam esse discipulado radical. Desde que vivam isso. Que queiram e assumam pagar o preço do custo do discipulado, né? Onde nós vamos entrar na próxima aula sobre essa prioridade absoluta a Cristo, sobre calcular o custo, sobre o valor do discípulo autêntico, coisas que nós vamos ver na próxima aula, sobre uma renúncia total e um compromisso. Eu quero levar vocês a um nível de compromisso aqui, né? Como uma vida contra a cultura desse tempo, né? Quero levar vocês a isso. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estar falando sobre o custo do discipulado ou a visão de Jesus para o discipulado. E aí nós vamos entrar em algo prático com vocês na próxima aula. Bem, nosso tempo já esgotou, né? É curto o nosso tempo, né? Pelo menos para passar todo esse conhecimento, é curto, 1 hora só, né? Depois nós vamos ter outros cursos com mais extensos. E eu vou fazer uma enquete lá no nosso grupo, porque quando nós temos mais 2 aulas para concluir o nosso curso, né? Nós vamos continuar sobre o custo do discipulado e a última aula será o Pacto de Timóteo. Baseado no discipulado de Paulo a Timóteo. E eu vou abrir uma aula, quando terminar, uma aula, e eu estou pensando em 2 temas. Eu vou colocar lá no grupo para você votar. Essa última aula, a 5ª aula, ela vai ser aberta para qualquer pessoa que queira assistir, né? Aí você pode convidar quem você quiser para assistir a 5ª aula, né? Eu tenho pensado sobre chamado e vocação, né? À luz do discipulado radical.
eu tenho pensado nos 5 ministérios à luz do discipulado radical. Então, eu vou expor isso aí para vocês, e se a gente faz uma enquete lá para ver qual seria essa aula bônus que eu vou dar, que seria a 5ª aula. Se você tiver interesse em participar, é aberta, e nós vamos divulgar o link para todo mundo que quiser entrar nessa aula, e já vamos anunciar alguns cursos que nós vamos oferecer. Amém? Muito bem. Tem mais alguma pergunta, algum comentário? 2 comentários, né? O Adilson, que falou que gosta da mensagem: o discípulo não tem um lugar para ir, mas uma pessoa para seguir, né? Gabriel. Valeu, Gabriel. Amém. A Valniceia falou: quem é discípulo tem compromisso. E ela falou também que os 2 temas que o senhor falou são excelentes. Vai ser difícil a escolha. Difícil vai. Amém. Muito bem. Pois, povo de Deus, muito obrigado por sua paciência aí de nos ouvir nesse dia de hoje. Esse material está gravado, vai estar disponibilizado lá no Google Sala de Aula, né? E nós vamos acrescentar mais um artigo essa semana agora, né? Até a próxima aula nós vamos pôr mais um artigo, já vão ser 4 artigos, você pode usar à vontade. E eu gostaria de pedir que a gente paga para poder o nosso link aqui não cair. Ele é o link do Google Meet ligado ao YouTube, canal do YouTube. Então, se eu tiver 1.000 pessoas me seguindo lá, eu posso parar de pagar, que eu pago mensal lá para o YouTube, para poder o link nosso não cair aqui, né? Porque com 1 hora ele cai. Então, aqui eu posso passar de 1 hora, posso ter o número de pessoas à vontade também, porque no gratuito pode ter o número de pessoas assistindo, mas elas não interagem, só um número limitado vão interagir. Então, se você puder nos ajudar e divulgar o nosso canal do YouTube, eu vou pôr lá no grupo o link do nosso canal do YouTube para que você possa divulgar e nos ajudar nisso, para que a gente possa ter mais acesso e expor mais essa cultura do discipulado, tá bom? Esse é o nosso desafio. Jesus tem me chamado para viver isso, para que eu divulgue isso, para que eu ensine isso, além da volta dele, falar da volta dele, da volta de Cristo. São meus 2 desafios, né? E que eu tenho recebido do Senhor, tá bom? Ore por nós. Quero agradecer a todos aí. Deixa eu ver aqui o pessoal que está presente: pastor Antônio, Wesley, pastor Lobato, glória a Deus.